Eu me chamo mestre de Quimbanda João do Exu Veludo e falo pela vertente de Quimbanda Quirumbo, aqui do Rio Grande do Sul. Muitos me pedem para falar quem é o maioral da Quimbanda. E hoje eu vou fazer um áudio muito resumido sobre a questão do assunto maioral na Quimbanda, ou quem são esses maiorais. Para mim poder explicar esse assunto, eu tenho que dizer que a humanidade ela surge entre meio à natureza, entre meio às matas, e o seu convívio, a sua relação era somente com as matas, entendendo que não existia a urbanização que temos hoje nas cidades. Logo, dado o falecimento de seus amigos, parentes, irmãos, filhos, pais, se cria uma relação do ser humano vivo, encarnado, com aquele que já partiu. E muitos deles, perdidos sobre o que fazer, como proceder, para vencer as agruras da vida, buscam então o aconselhamento desses ancestrais. Aí se dá a primeira relação dita necromante do ser humano, onde ele passa a cultuar, a se comunicar com esses espíritos dos seus antepassados em um ambiente, como eu já mencionei, chamado as matas. É claro que na visão de nós seres humanos, que temos uma visão muito limitada, entende-se que para que aquilo aconteça, que aquele espírito ele seja permitido de vir até a falar conosco, existe uma permissão de um mais velho, assim como acontecia e acontece na Terra, e que entre sociedades acabam se destacando alguns governantes, líderes. Logo aí surge o primeiro conceito de que, como temos um maioral ou um governante na Terra, há de se ter um governante também no lado espiritual. Então surge, na visão nossa, né, de governante da época, o governante era chamado de rei. Então aí surge o Exu Rei das Matas, chamado hoje de Exu Rei das Matas. A gente há de entender que a Quimbanda ela surge em Congo, Angola, Moçambique, essa região africana, e lá a visão deles não era com orixás, era com inquices, e as palavras eram outras para definir esses ancestrais. O que acontece no Brasil, como esses negros são todos misturados dentro das senzalas, e por um processo histórico que pode ser verificado através dos livros de histórias que mencionam a questão da escravidão, essa miscigenação ela acontece. Então acontece um processo de nagotização, ou seja, os negros bantus de etnia banto, que eram esses negros da onde vem a Quimbanda, eles passam a adotar costumes, palavras e crenças também, aliando as suas, e passam a chamar essas entidades, esses ancestrais, como vindos dentro da linha de Exu, ou como Exu fossem. O áudio agora vai ficar longo, mas eu tenho que ter esse cuidado, porque qualquer coisa dita pode ser mal interpretada. Entendendo-se que a primeira linha, ou o primeiro reino que surge, reino, Exu Rei, reino, o primeiro reino que surge é o reino das matas, a gente tem que entender que havia ali também uma espécie de portal. Esse portal chamado de cruzeiro, cruzador, cruzar para algum lugar,
como um navio que faz um cruzeiro levando de um continente ao outro, faz um cruzeiro, um cruzamento, um cruzador, assim também entendia-se esse portal como cruzeiro daqueles que já partiram. Então a gente tem matas, cruzeiro, e logo em seguida as trilhas que são feitas nessas matas, chamadas de encruzilhadas. Por uma questão de deslocamento dessas pessoas de lugar para lugar, numa questão nômade até, formam-se essas trilhas, essas estradas no meio das matas, e alguns viajantes, ao falecerem, o melhor lugar de referência para deixar os corpos desses, até que se buscasse algum socorro, eram nessas encruzilhadas de caminhos no meio das matas. Então acaba que ali surge uma espécie de ponto de força, uma espécie de referência, uma espécie de ponto de desencarne ou de ligação desses espíritos aos seus corpos. Então, assim, fique bem colocada a questão. Primeira linha que surge, linha das matas, cruzeiro, encruzilhadas. Alguns, na tratativa bantu, onde se continuava alimentando esse espírito com comidas, bebidas, águas, etc., frutas, a fim de que ele permanecesse entre aqueles, vivo na memória daqueles. Então, faz com que haja um processo em que esse espírito, a alma desse espírito, melhor dizendo, a gente entende o corpo carnal, alma, espírito. Essa alma acabava ficando com sua personalidade da última encarnação vívida naquele lugar. Ou seja, a alma se relacionava com o ambiente como se vivo fosse ainda mais que essas pessoas o estavam alimentando. E aí surge um novo reino de Quimbanda, o reino das almas. É muito importante pegar esses 4 que eu estou mencionando, que é matas, cruzeiro, encruzilhada e almas, porque aí está a base da Quimbanda, principalmente a base da Quimbanda gaúcha, a Quimbanda quirumbo. O que acontece é que, dando um salto na história e pulando para o processo de urbanização, nós teremos o quê? A travessia desses negros enquanto escravos, através desses navios negreiros, tráfico de escravos. Muitos deles morriam na viagem e acabavam sendo lançados ao mar. Outros nem morriam por uma questão de já ter sido proibido o tráfico de escravos, e os que fossem pegos iriam à forca, condenados à forca, fazendo isso. Então eles lançavam os negros ainda vivos no mar. Na cabeça desse negro fica a imagem de que o mar passa a ser um cemitério, porque cada vez que lembram do desencarne desse parente ou desse irmão, vão lembrar do cemitério como lugar onde ficou lançado ou foi lançado esse corpo. Surge aí um novo reino. Então, o reino da Calunga. Calunga quer dizer em quimbundo, né? Calunga quer dizer cemitério, é a tradução literal da palavra. Então surge aí a Calunga Grande. Logo após, nas cidades aqui do Brasil, principalmente, esses negros, eles percebem que cada vez que morria alguém, eram levados essas pessoas normalmente para um monte, um lugar mais alto na cidade, mais distante, e ali dentro de um cercado era feito um sepultamento, todos juntos. E ali então temos a Calunga Pequena, por comparação do tamanho do espaço com o mar. Então temos em referência de proporção a chamada Calunga Pequena, mais um reino. Agora, num período muito recente,
do século passado, do século anterior, no final do século anterior também, há uma troca de conhecimentos, principalmente desses negros que vinham de etnia banto e negros nagôs, né, que falavam iorubá ou que vinham de terras iorubás. Há uma comunicação deles com os negros mandingas, negros convertidos ao Islã, portanto muçulmanos, e alguns deles falam da questão da Cabala, falam da questão do Alcorão, da Torá, e ali há uma comunicação entre esses negros e esses credos de vida pós-morte, de magia, de feitiços. Há uma troca, como a gente faz aí normalmente nos grupos, uma troca de conhecimentos. E aí sim vai entrar a questão do último reino da Quimbanda, o reino mais contemporâneo, chamado Reino da Lira. A lira é um instrumento musical muito semelhante à harpa, e como o instrumento utilizado nas cortes para alegrar o ambiente era a harpa ou a lira, então se usa a referência a esse instrumento como um instrumento que traz alegria ao ambiente. O reino da alegria, da liberdade, do transgredir os aspectos morais e os ditames religiosos, principalmente católicos, etc. Então o último reino a tomar conta é o reino da lira. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Quimbanda aqui do Rio Grande do Sul, ela para basicamente nesses 4 primeiros reinos que eu citei: Matas, Cruzeiro, Encruzilhada e Almas. E ali meio que se desenvolve a Quimbanda Quirumbo, essa Quimbanda mais antiga, digamos assim, e mais africanista, portanto. Africanista no conceito de ter conceitos africanos. Num processo de nagotização, como eu disse. Eu estou falando tudo isso para falar sobre maiorais da Quimbanda. O que eu quero dizer é que em cada reino da Quimbanda nós teremos um Exu que é governante e é chamado de Exu Rei. Então teremos Exu Rei das Matas, Cruzeiro, Encruzilhada, Almas, Lira, Calunga Grande, Calunga Pequena. Um exemplo de Calunga Pequena, de rei, dentro da Calunga pequena, a gente pode ter o Tata Caveira, pode ter o Exu Rei da Calunga, Exu Rei do Cemitério, etc. Esses nomes são nomes apenas para descrever algo, né, ou entender que algo existe. Falando da Quimbanda Quirumbo, o nosso maioral ele passa por 2 momentos. Nós temos diretamente ligados a Exus e Pombagiras e Eguns, aos quais trabalhamos. Nós temos, ou esses Exus dizem vir na vibração do Exu Rei Omulu. Lembro do processo de nagotização, lembro da questão dessa mistura de conceitos, e Omulu, como orixá, ele é também o orixá da morte, o orixá do cemitério, por que não dizer? Então essa é a alusão que se faz. Entende-se que se esses Exus existem, ou são permitidos de terem contato com nós seres humanos, ou transitar pela Terra, é porque o Omulu permite, então ele passa a ser nosso maioral. Então fique bem destacado que para a Quimbanda Quirumbo, o maioral é Exu Rei Omulu, um enviado dessa vibração de Omulu, ou permitido por o orixá Omulu. Lembre que eu falei da questão do reino da lira, desse reino mais contemporâneo, mais recente, em que mistura conceitos ocultistas, e por que não dizer de Cabala, de Goetia e etc. Então, para estes que conhecem essa Quimbanda mais contemporânea, mais moderna, e que é essa Quimbanda que mistura conceitos e que sincretiza conceitos, para estes outros, então teremos o quê? Exu Rei Lucifer, como Exu enviado do grande maioral. Como para eles o grande maioral é Lúcifer, né? Para alguns Belzebu ou Astarote. Como eles misturam esse conceito, então eles têm esses seres espirituais que
jamais incorporaria em alguém, volto a dizer, Lúcifer, né? Como grande maioral, entende? Então é muito difícil explicar isso aí sem ferir o conceito de alguém. Mas eu posso fazer esse ponto de definição e de separação, tá? Para a Quimbanda Quirumbo, mais africanistas em seus conceitos, Exu, Rei, Omulu seria o grande maioral. Já para essa Quimbanda mais sincretizada com o ocultismo, a Trindade, Lúcifer, Beelzebub e Astarote, ou só Lúcifer. Aí isso já não me compete mais, porque não pratico isso. Talvez alguns irão perguntar se temos dentro da nossa Quimbanda o Reino da Lira. O Reino da Lira aparece na nossa Quimbanda, é representado muitas vezes através dos ciganos, Pombagira cigana, Exu cigano, o próprio Exu Rei da Lira. Mas ele vem como uma espécie de agregado, ele não vem como uma espécie de representante de um determinado reino. Nós não temos a obrigação de assentar esse reino. Como eu disse, a Quimbanda Gaúcha se pauta em 4 reinos, basicamente.